5. Já temos uma boa caminhada aí nas bem-aventuranças, mostrando a verdadeira felicidade. E é interessante perceber que a verdadeira felicidade é uma felicidade que Jesus apresenta aqui, porque afinal de contas é isso que quer dizer a expressão bem-aventurados, felizes. É uma felicidade contracultural, na verdade, porque ela vai na contramão de tudo aquilo que a nossa sociedade, o mundo, a mentalidade moderna, ela julga o que traz felicidade. Por exemplo, quando Jesus diz bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, ele está falando que bem-aventurados aqueles que reconhecem, são felizes aqueles que reconhecem que não tem nada. E é contracultural porque nós vivemos uma felicidade em que as pessoas acreditam que feliz é aquele que tem tudo. Aqueles que têm a capacidade de gerir a sua própria vida e de alcançar as coisas pela sua própria força. Quando Jesus diz aqui, por exemplo, que bem-aventurados os que choram, nada mais contracultural numa sociedade em que o prazer é tão exaltado e as pessoas entendem que você tem de buscar a felicidade a todo custo, a alegria, aquele estado de contentamento o tempo todo. O que importa nessa sociedade é ser feliz, não importando como. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, porque sabem que alguma coisa está errada nesse mundo, então as pessoas choram por si mesmas, choram pelo mundo, choram pelo pecado, choram pela injustiça. Na semana passada, nós vimos outra manifestação contracultural. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça algumas pessoas entendem que tem porque se preocupam com os pobres, mas na verdade é muito mais do que isso. Felizes são aqueles que têm fome e sede de um relacionamento correto com Deus, que transforme a sua vida de tal maneira que você possa também transformar a vida de outros, ser um instrumento de Deus, de bênção na vida de outros. E então nós chegamos nesta manifestação, nesta bem-aventurança de Mateus capítulo 5, verso 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vivemos em um mundo que é extremamente competitivo, e nada mais oportuno do que falar de competição nos dias em que nós estamos vivendo no nosso país. Nós estamos aí vendo pela televisão, nos meios de comunicação, alguns mais afortunados estão vendo ao vivo as Olimpíadas. E na verdade, essa competição que nós vemos nos campos, nas quadras, nas Olimpíadas, ela reflete a competitividade que está presente na vida humana e na sociedade humana em todo o tempo. Você tem de ser o vencedor, é o que se crê por aí. E você tem de ser um vencedor, não importando qual seja o preço, não importando em quem você tem de pisar. Se você não precisar pisar em ninguém, se você não precisar passar por cima de ninguém, tanto melhor. Mas se você precisar também, você tem que se colocar em primeiro lugar. Meu sogro contava de uma das lutas de judô que ele assistia nas Olimpíadas, e que para mim foi bastante ilustrativo, pensando nessa mensagem, agora à tarde. Ele falava de uma luta de uma judoca, eu não sei qual era o confronto, mas de uma judoca que percebeu que num dos rounds ali da luta, eu não sei como é que se chama isso, dos rounds, mas num dos enfrentamentos ela percebeu que a sua adversária, no golpe, ela teve o braço deslocado. Quando o juiz mandou a luta reiniciar, onde é que ela foi atacar? Justamente no braço que estava com problemas. A nossa sociedade é assim. Explore a fraqueza do outro. Procure os pontos fracos do outro, de onde você pode se valer para alcançar sucesso. Muitas pessoas são levadas, vivem essa filosofia de vida como uma filosofia que poderia levá-la à felicidade. Ou então, mesmo que você não pise na cabeça de ninguém com sucesso, bem, você dizem, não tem poder de resolver todos os problemas do mundo, então por que se preocupar? E aí as pessoas se tornam indiferentes diante do sofrimento alheio, diante das necessidades das outras pessoas. E essa atitude de ser misericordioso diz respeito diretamente a essa qualidade presente dos cidadãos do reino dos céus em relação às pessoas
sua volta, na atenção que nós cristãos damos àqueles que estão à nossa volta e que padecem de uma necessidade. Misericórdia é justamente isso, segundo a Bíblia. É aquele que está numa situação melhor, olhar para aquele que está numa situação pior e poder fazer alguma coisa por ele. Agir em favor daquele que está em um estado de necessidade. O que nós estamos vendo aqui, nesta sessão que hoje se inicia, nessas bem-aventuranças, são frutos. Até agora o que nós vemos foram qualidades interiores do cristão, são virtudes interiores plantadas pelo Senhor quando nós somos resgatados, que nos tornam mais parecidos com Jesus. Assim, nós sabemos que nós temos de ser humildes, o Senhor nos torna mansos, sensíveis à miséria deste mundo, e a partir de agora e nas próximas bem-aventuranças até o final, o que nós vemos são os frutos práticos disso, de como estas características interiores dos cristãos que nós já vimos, elas se refletem em atitudes práticas de vida. E a misericórdia é esse primeiro fruto. A misericórdia, meus irmãos, ela nasce do fato de que eu e você, lá na primeira bem-aventurança, reconhecemos que nós não temos nada. De que eu e você, nós somos os maiores necessitados da bondade e da graça de Deus. Nós reconhecemos isso. E reconhecendo isso, nós choramos, porque nós sabemos que nós não temos como suprir a nossa deficiência ou resolver todo o problema que o pecado causa no mundo. Por causa disso, nós adotamos uma postura mansa de vida, sabendo que a nossa justiça está no Senhor. Nós entendemos que nós necessitamos ser justificados por Cristo, nós necessitamos da justiça de Deus, porque afinal de contas nós estamos debaixo da ira santa do Senhor, da ira justa do Senhor contra o pecado, e nós necessitamos de justiça de Deus. Exercer misericórdia para com o necessitado vem do fato de nós reconhecermos que nós necessitamos. Nós somos necessitados. E se nós somos necessitados, nós podemos ser um instrumento de Deus para exercer misericórdia, para colaborar na vida de outros. Mas que necessidades são essas? A necessidade mais óbvia aqui, é claro, é a necessidade material. É a necessidade material que nós vemos neste mundo. E são tantas as carências que nós vemos na nossa sociedade. Há pessoas que são extremamente necessitadas materialmente. Pessoas que têm muito menos do que eu e você temos, por menos que nós tivermos, ainda pode ter certeza, vai ter alguém que vai ter menos do que você. Nesse sentido, nós provamos da misericórdia de Deus, no sentido material. Prova disso é que você veio esta noite ofertar, você veio nesta noite dizimar. Prova de que Deus supriu a sua casa. Deus teve misericórdia de você em relação à sua vida material. E por causa disso, nós somos chamados, e Paulo nos lembra isso na sua carta aos Efésios, nós somos chamados também a trabalhar com as nossas mãos, não só para a nossa necessidade, mas também para suprir a necessidade daquele que necessita, para suprir aquele que tem menos do que nós. Nós não estamos aqui falando, é claro, de subsidiar, de bancar a vadiagem. Paulo também vai dizer, o mesmo Paulo que disse que nós temos de ajudar o necessitado, vai dizer em 2 Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, que não coma, uma palavra dura, e que deveria ser aprendida no nosso país. No entanto, nós sabemos que há pessoas que, por razões diversas, necessitam do nosso cuidado. Necessitam, e nós podemos ajudar de alguma forma, sempre. Nem que seja com um saco de mantimento, ou até mesmo com um abraço. Nós podemos ajudar essas pessoas, materialmente falando. A igreja é chamada a esse ministério. Primeiro, um ministério que é exercido em relação aos irmãos na fé. Paulo diz, olha,
Atendamos às necessidades de todos, mas principalmente e primeiramente aqueles da família da fé. O que isso quer dizer? Talvez exista alguém na igreja que esteja carecendo de necessidade e nós não saibamos. Talvez alguém que está sentado aí próximo a você está passando por uma carestia, por um desemprego. Nós podemos ajudar. A igreja perdeu muito dessa dimensão. Ela perdeu primeiro o orgulho daquele que, passando por necessidade, não abre o seu coração para dizer que precisa. E por outro lado, também ela perdeu a sensibilidade daqueles que, podendo ajudar, preferem fechar os ouvidos e os olhos e seguir adiante. E depois que nós ajudamos aqueles da família da fé, nós também podemos mudar em prol daqueles que necessitam da sociedade. A igreja tem esse chamado de brigar e dar voz àqueles que não têm voz. Nós representamos 20% da população brasileira. Nós podemos exercer voz profética nesse país para promover a justiça. Não é esta a tarefa primeira da igreja. Entenda bem o que eu estou dizendo. Mas esta é uma tarefa importante que a Bíblia nos dá, porque o Senhor Jesus disse que através das nossas boas obras o Pai é glorificado. Talvez nós não podemos transposamos aqui na nossa pequena congregação de Rio, nós não possamos transformar esse país, ou nosso estado, ou nossa cidade, mas talvez nós possamos de alguma maneira abençoar este bairro, lutando por aqueles que não têm voz, por aqueles que são necessitados. É possível? Então, bem-aventurados aqueles que exercem misericórdia em relação àqueles que estão à carência material. Mas bem-aventurados também aqueles que exercem misericórdia daqueles que estão numa carência emocional. E quanta gente quebrada existe por aí, emocionalmente quebrada. Pessoas que talvez estejam com as suas casas abarrotadas de bens, mas o coração, a alma está vazia. Estão em sofrimento, estão no abismo da depressão, da solidão. É bem possível que existam pessoas assim próximas a você que também você não sei. Gente que na igreja exibe o maior sorriso, mas quando chega em casa, costa a cabeça, só o travesseiro conhece a lágrima. Nós podemos exercer misericórdia com essas pessoas. Como? Demonstrando real simpatia, procurando conhecer a vida dos seus irmãos, não se intrometendo na vida do outro, não é isso, mas procurando conhecer o outro mais de perto. Quais são os dramas, quais são as dores, o que é que o outro chora? Meus irmãos, como o mundo vai olhar para nós, quando nós aprendermos esta lição, de nos amarmos realmente, de nos preocuparmos com o que o outro está passando, com o que o outro está vivendo. Misericórdia em relação àqueles que estão numa necessidade emocional. Misericórdia para com aqueles que estão na maior de todas as necessidades, que é a necessidade de Jesus Cristo, porque esta é a maior necessidade do ser humano. Esta é, aliás, a real necessidade de ter paz com Deus, de ser redimido dos seus pecados, de ser perdoado dos seus pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, de conhecer a nova vida que só Jesus Cristo pode dar. Bem-aventurados aqueles que exercem misericórdia em relação a essas pessoas que estão necessitadas de Cristo. E eu exerço essa misericórdia proclamando o Evangelho. Não há outro caminho. Se você quer ser alguém misericordioso sob esse ponto de vista, você precisa proclamar o Evangelho. Você precisa falar de Cristo. Você precisa apresentar a nova vida que somente Jesus Cristo pode dar. Você pode começar tratando a necessidade física, você pode começar tratando a necessidade emocional, até que você chegue ao ponto de dizer, apontar para a pessoa qual é a sua real necessidade. Ela necessita de Jesus Cristo. Não é o que Jesus faz com a mulher samaritana em João 4? Aquela mulher vai buscar água, Jesus disse, eu tenho uma água muito melhor para te dar.
água que sacia a sede, você nunca mais vai precisar ter sede. Ela então entende, Senhor, eu nunca mais vou precisar carregar esse cântaro aqui ao meio-dia para vir buscar água nesse poço. Ela está falando de uma necessidade material, mas Jesus diz: eu vou lhe dar uma água muito melhor, aquela que sacia a sede da sua alma. Misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm misericórdia em relação àqueles que necessitam de Jesus Cristo, ou seja, todos nós. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos para exercer perdão. Talvez isso nos desafie de maneira especial. Eu e você fomos perdoados incondicionalmente por Deus. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos perdoou. Ele lançou os nossos pecados, as nossas culpas, no mais profundo do abismo. E eu espero que você tenha a exata dimensão do que isso representa. Você não ofendeu Deus pouco. Se a sua ofensa, se a nossa ofensa contra Deus fosse uma ofensa pequena, a cruz não seria necessária. Mas quando eu olho para Jesus Cristo pregado na cruz, quando eu olho para o meu Senhor ali, crucificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus, pregado na cruz. E esse verdadeiro Deus, citando o Salmo 22, verso 1, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virando as costas para o Filho amado e permitindo que ele sofresse no meio do seu lugar, eu entendo o quanto Deus perdoou na minha vida. Qual é o tamanho da minha ofensa? É por isso que o Senhor Jesus conta a parábola do credor incompassivo, dizendo de um rei com quem um servo tinha uma dívida imensa, impagável, que ele jamais poderia pagar por si mesmo, e o rei perdoa essa dívida. Assim somos eu e você em relação a Deus. O problema é que muitas vezes nós nos colocamos no lugar do credor incompassivo. Deus nos perdoa 1 quatrilhão de reais. Mas se eu encontro alguém na minha frente que me deve 10 reais, eu vou estocar e lançá-lo na prisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós fomos perdoados, e muito, mas nós temos uma dificuldade imensa de ter a mesma misericórdia com quem nos ofende, de exercer o perdão com aqueles que pecam contra nós. Isso é muito sério, porque tanto na conclusão da parábola do credor incompassivo, quanto na conclusão da oração do Senhor, Pai nosso, o Senhor Jesus disse: porque se vocês não perdoarem aqueles que ofenderem vocês, tampouco o vosso Pai vai se perdoar. Em outras palavras, eu e você somos perdoados na mesma medida que nós perdoamos. Se você não perdoar, tampouco Deus irá lhe perdoar. Não sou eu quem diz isso, é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos de exercer misericórdia. Misericórdia de olhar que aquele que nos ofende é tão pecador quanto nós. Pense no que isso representa num casamento com problemas. Talvez seja o seu caso que está aqui, talvez seja o seu caso que nos assiste em casa. O poder do perdão, de restaurar o relacionamento. Você pode usar misericórdia com o seu cônjuge, com os seus filhos. Talvez você esteja necessitando exercitar misericórdia com aquela pessoa no seu ambiente de trabalho que é calmo no seu meio, uma pedra no seu sapato. Talvez você precise exercitar essa misericórdia, ser misericordioso, porque Deus já foi misericordioso com você. E o que o Senhor Jesus Cristo promete aqui é algo glorioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Da mesma forma, como eu
você cuidamos daquele que é necessitado, Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós, Deus já tem cuidado de nós. Deus cuidou de nós no passado, por meio de Jesus Cristo. Deus cuidou de mim e de você antes que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo, Deus já estava cuidando de nós, exercendo sua misericórdia conosco. As suas misericórdias não têm fim. E nós olhamos esse versículo e pensamos que a misericórdia do Senhor não tem fim no futuro, mas ela não tem fim no passado também. Antes que tudo existisse, Deus já tinha misericórdia de mim e de você. Ele mostrou essa misericórdia por meio de Jesus Cristo. Ele mostrou essa misericórdia quando Ele te chamou a crer por meio do seu Santo Espírito. Ele manifesta essa misericórdia por você todos os dias da sua vida. Cada levantar, cada despertar, a saúde que você tem, os bens que Deus te dá, a família que Deus te cerca, o emprego que você tem numa época em que o país está passando por uma crise imensa. Tudo isso é a misericórdia de Deus. Porque se nós fôssemos receber o que nós merecemos, não seria misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É o que nós lemos na liturgia. Se nós não recebêssemos a misericórdia de Deus, o que nós merecemos é sermos consumidos. Deus exercita a misericórdia conosco todas as manhãs, todos os dias, todos os instantes. Deus exerce misericórdia quando nós o ofendemos, porque afinal de contas nós somos perdoados por Cristo, mas nós continuamos a errar. E ainda assim Deus continua a exercitar a sua misericórdia todos os dias. E no futuro, Deus exercitará a sua misericórdia quando pecadores, como eu e você, seremos chamados a viver com Ele para sempre na Jerusalém Celeste. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Eu creio que esta, em conclusão, é uma bem-aventurança tremendamente desafiadora. Ela nos desafia a virarmos a nossa cultura, a nossa maneira de pensar de ponta cabeça, assim como todas as outras bem-aventuranças. A pensarmos na nossa vida, no mundo que nós vivemos, nas pessoas que nos cercam de uma maneira diferente. A olhar as pessoas que nos cercam como pessoas necessitadas e a quem nós podemos exercer misericórdia, cuidado, da mesma maneira como Deus faz conosco. De alguma maneira você ser um veículo da graça de Deus. Você ser um instrumento para que Deus abençoe outras pessoas. Por seu intermédio, por meu intermédio, pelo nosso intermédio, Deus pode manifestar a sua misericórdia a outras pessoas. Deus pode manifestar misericórdia a este bairro onde nós estamos. Meus irmãos, um dos meus grandes sonhos para a Igreja Presbiteriana de Mirim é que essa igreja seja um centro de misericórdia num lugar tão carente como esse bairro do Xaramim. Eu não quero que nós exerçamos apenas misericórdia entre nós. Nós temos muita misericórdia para oferecer aqui nas ruas desse bairro. Quem mora aqui, como Dona Zezé, quem vem aqui à noite às vezes, sabe o que acontece aqui na frente. Nós podemos exercer misericórdia por uma juventude que está se perdendo. Nós podemos exercer misericórdia em relação a tantas necessidades materiais, tantas famílias destruídas nesse bairro. Nós podemos exercer misericórdia. Nós podemos ser um agente da misericórdia de Deus. O que nós precisamos, amados irmãos, é orar ao Senhor. Pedir que Ele nos lembre a cada dia de quanta misericórdia recebemos, a fim de que nós sejamos um instrumento do Senhor para que a misericórdia dele alcance outras pessoas.